sejam bem-vindos ao Elas em Pauta, o canal onde as histórias e as vozes das mulheres ganham destaque. Aqui você vai ver tudo aquilo que faz parte do universo feminino: moda, empreendedorismo, histórias de mulheres que inspiram, principalmente mulheres aqui de Pará de Minas e da nossa região. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, eu tenho certeza, né? Se você ainda não pensa sobre isso, a partir de hoje você vai começar a pensar, que é sobre gestão financeira. E a gente recebe aqui hoje a Larissa Santos, que é consultora em gestão financeira. Larissa, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Sandra. Estou muito feliz em estar aqui falando de um assunto que eu sou apaixonada e é a minha missão de vida compartilhar com as pessoas. Missão de vida. Como é que começou essa sua história? Você é bem jovem. Como é que começou essa sua história com essa parte de gestão e de ensinar as pessoas a como lidar com o dinheiro, com as finanças? Bom, eu falo que a gestão financeira ela é baseada em sonhos e objetivos. Então, eu venho de uma família que eu tenho uma mãe muito sonhadora e realizadora. Porém, eu ficava me perguntando, ela vem de uma geração que é totalmente escassa e não planejava. E aí, em alguns momentos, aquele sonho, aquela realização não dava tão certo. Eu ficava pensando, como eu posso ser assim de uma forma organizada e mais segura? Foi aonde que eu comecei a estudar sobre gestão financeira. Eu sou formada em administração de empresas. Foi aonde que eu tive mais contato com a gestão financeira e sempre fui apaixonada por números. E aí tudo foi linkando. E foi isso, a gestão financeira é isso para mim. Então, assim, pode existir o sonho, né? Tem que existir o sonho, mas o sonho precisa andar junto com o planejamento. Exatamente. E também junto com a nossa consciência. Porque eu falo que finanças é muito mais sobre pessoas do que exatas. Sempre digo isso. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar o nosso consciente para realizar os nossos sonhos e controlar e organizar nossas finanças. Então, essa é a frase destaque, né? Lá no perfil da Larissa, do Instagram, né? Finanças é muito mais sobre pessoas do que exatas. Então, assim, para resumir, o que é gestão financeira e como nós, mortais, né, pessoas normais, vamos dizer assim, que não sabem lidar com isso, como é que a gente pode aprender a lidar com isso? Bom, a gestão financeira, eu falo que ela parte de alguns princípios. Primeira coisa de tudo, ter consciência do que você quer para a sua vida. Sabe onde que você quer chegar, quais são os seus planos, quais são os seus objetivos, o planejamento. Porque a partir daí, você vai ter o planejamento, organização e constância. Esses são os pilares para a gente ter uma gestão financeira bem eficiente. E aí, vem as questões. Por que 75% da população brasileira hoje está endividada? Esse número é bem preocupante. É um número muito preocupante. A gente está num colapso de vir de uma geração baseada em escassez, que quando tem acesso ao dinheiro quer aproveitar tudo que não teve, e vem com uma geração que tem um acesso fácil ao dinheiro, que hoje é muito disponível. E aí a gente não tem consciência financeira para lidar com isso tudo. Entende? E como é que explica isso, por exemplo? Tem essa diferença das duas gerações, né? Como é que você explica para essas duas gerações com pensamentos diferentes a ter esse objetivo e essa organização? Quais são as bases, né? Vamos dizer assim, quais são os pilares da gestão financeira? Hoje, no meu trabalho, eu trabalho muito com mentoria financeira pessoal. Primeira coisa, entender quais que são as crenças limitantes de cada pessoa. Por que a minha mentoria ela é personalizada? A Sandra tem uma questão financeira e de escassez com dinheiro. A Larissa tem a outra questão. Às vezes o dinheiro foi muito disponível para ela a vida inteira, então ela não vê valor naquele dinheiro e gasta descontroladamente. A partir daí a gente cria um plano de ação, que é o quê? Fazer
o método 70-30. Você viver com 70% da sua renda para viver o presente, porque a gente não pode deixar de viver o hoje, e 30% dessa renda planejar o seu futuro, que é onde a gente já pensa em metas de curto, médio e longo prazo, onde que a gente pensa em independência financeira. E aí a gente vai fazendo toda essa organização e esse planejamento dentro dos pilares que é essencial, lazer, investimentos, metas e educação. O nosso dinheiro, ele precisa ter um objetivo. Por que hoje o país está tão descontrolado? Porque quando você não tem nenhum objetivo, qualquer caminho serve, né? Lá Alice no País das Maravilhas já disse isso. Então, quando você não tem um objetivo com o seu dinheiro, você não vai ter a disciplina de, às vezes, abrir mão de algo para ter um objetivo maior. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um salário mais baixo, que é a maioria da população, Sim. né? Infelizmente. Como é que essa pessoa pode ajustar essas contas, esses pagamentos de tudo que ela precisa dentro de tudo isso aí que você falou, nessa divisão de 70-30? Primeira coisa de tudo, a pessoa tem que ter responsabilidade da realidade que ela vive. Hoje em dia, a internet está deixando tudo muito bonito, disponível, gerando muito desejo nas pessoas. E aí, quando não tem consciência de viver a sua real vida, você entra num fator de endividamento, que é o que está acontecendo muito hoje. Então, a pessoa tem que ter o quê? Foco. Tipo, gastar o quanto ganha. Exatamente. E autorresponsabilidade sobre o seu salário. E aí, quando você faz essa divisão certinha, com o salário que você tem, você não tem dívidas, você consegue viver uma vida de qualidade, pegando todas as áreas da sua vida e prosperando. E aí, quando você tem um objetivo de ganhar mais, de crescer, é onde que vem o empreendedorismo na vida de muitas pessoas, de aumentar a receita. Então, por exemplo, a gestão financeira não quer dizer que eu tenho dinheiro sobrando para investir e gastar do jeito que eu quero. A gestão financeira é o contrário, eu consigo gastar o que eu quero, mas dentro das minhas possibilidades, né? Dentro daquilo que eu tenho. Isso. A finanças, a teoria dela, né, o nome vem de como você comporta com bens, como você comporta com o cofre, com o dinheiro. Por que eu falo que finanças é muito mais sobre dinheiro do que pessoas? Porque quem que controla o dinheiro? Quem que faz a administração? Quem que faz a gestão? Então, o dinheiro é só um meio. A gente que é autorresponsável para cuidar dele. Então, se você tem muito, se você tem pouco, quem que vai fazer esse balanceamento de aumentar e diminuir essa receita vai ser a gente. Então, é a própria pessoa que tem que administrar, né? O dinheiro não pode dominar. E as vontades. Porque dentro da consultoria eu falo muito, não somos mais crianças. E está muito ligado às nossas emoções, impulsos, sentimentos. Quem nunca falou assim, eu tô tão triste hoje, vou comer um chocolate. Eu tô tão triste hoje, vou comprar uma blusinha. Então, é você ter o autoconhecimento para você não deixar os seus impulsos tomarem conta do seu dinheiro. Eu falo que o sentimento é o pior vilão do bolso. Todo sentimento, isso, todo sentimento ruim e emoção de euforias prejudica seu bolso. Se você tá alegre, você gasta. Se você tá feliz, você gasta. Se você tá com raiva, você gasta. Então, controla a sua emoção e substitui por ações que não vai prejudicar o seu bolso. Essa é a primeira dica que eu já deixo para todo mundo. Então, por exemplo, a pessoa que está com a vida financeira totalmente desorganizada, vamos dizer assim, o que ela precisa fazer para começar a ajustar esse negócio aí que perdeu o controle? Primeiro ponto,
parar De e gastar. entender que a responsabilidade aonde ela está hoje é as ações dela que levou até aquele patamar ali, se é positivo ou negativo. Principalmente em endividamento. É parar de gastar. É sair da zona de conforto. Com certeza, o que levou a pessoa para o endividamento foi más decisões ou conforto demais. Então, primeiro ponto, vive a sua vida real. Segundo ponto, crie um plano de ação para suas dívidas. Entenda que você pode sair daquela condição. A pessoa ela tem que acreditar nisso. Porque hoje, com a facilidade de empréstimos, você vai acabando, não, vou pegar mais um empréstimo, eu vou conseguir pagar. Eu vou conseguir pagar. Só que você vai chegando num ciclo que você nunca vai conseguir pagar. E aí você se acomoda. O ser humano ele tem uma mania de se acomodar no fracasso, com coisa ruim. Uhum. E aí você fica tão enrolado que você vira falar, já tô enrolado mesmo? Vou me enrolar mais um pouquinho. E aí você para de enxergar aquilo. Só que a gestão financeira, essa situação de endividamento, ela traz tanta angústia, tanta ansiedade para sua vida, que vai afetando outras áreas, a não ser o financeiro. Vai para o emocional, vai para o familiar. O finanças é segundo motivo, se eu não me engano, de divórcio dentro dos casamentos. Então, o dinheiro ele está relacionado não só ao bolso, mas à sua vida como um todo. Existe, assim, por exemplo, um plano, por exemplo, planilha de organização, né? Você falou sobre a questão de lazer, né? Aquelas contas básicas que todo mundo tem, né? Água, luz, telefone, alimentação, né? O essencial. Existe uma planilha, por exemplo, quem está vendo a gente não faz esse tipo de organização, mas quer começar a fazer a partir de hoje. Como é que essa pessoa pode organizar isso, essa listinha? Hoje eu trabalho com uma planilha personalizada dentro da minha consultoria, que lá a gente divide pelo essencial e tem um controle diário. Qual que é o primeiro desafio que eu passo para os meus clientes? Comece a anotar todos os seus gastos. Diariamente. Diariamente. Antes de passar a planilha, eu gosto de trabalhar com a anotação manual. Por quê? Quando você escreve, você pensa 2 vezes. E você começa a tomar consciência do que você está gastando. Eu tenho clientes que gastavam assim, faziam retiradas enormes dentro da empresa, não tinha consciência nenhuma, não sabia para onde que estava indo aquele dinheiro. Não sabia o que era pessoa física, o que era pessoa jurídica, embolava tudo. Essa é a maior dificuldade do empresário dentro das empresas hoje. Do pequeno ao maior. Então, primeira coisa, antes de pensar em planilha, pensa em anotar os seus gastos diários. Você precisa entender para onde que está indo o seu dinheiro. Depois a gente começa... Que o dinheiro entra, a pessoa não sabe para onde vai e, tipo assim, some, né? E some mesmo. Some. E aí, dessa forma, você identifica aonde que está sendo o seu ralo financeiro. É na comida? É em roupa? É em viagem? É em essencial mesmo? A gente consegue identificar onde que está sendo o seu gargalo. Até o essencial, né? Você está gastando demais, por exemplo, economizar luz, economizar água. Exatamente. Né? Então, isso tudo faz parte desse primeiro momento, dessa organização. É a consciência. Exatamente. E Larissa, eu peguei aqui a gente até já conversou sobre isso, sobre a questão do empreendedorismo, né? De acordo com o Sebrae, o Brasil é o 7º país com maior número de mulheres empreendedoras. Dos cerca de 52 milhões de empreendedores que tem no Brasil, 30 milhões, ou seja, 48%, são mulheres. E você falou também sobre a questão das mulheres empreendedoras, né? Que no caso você começou nessa área. E por que as mulheres, né? A gente conversou antes sobre isso, você falou que as mulheres são as que mais chegam ao final da vida endividadas.
Por quê? Qual é a diferença? Né? O que, que a mulher tem de diferente que acaba, né, mesmo sendo empreendedora, mesmo às vezes tendo um patrimônio, chega ao final da vida com mais dívidas do que os homens? Isso é meio polêmico, que eu gosto muito de falar. Por quê? Mulher multitarefa. A mulher, ela quer se desenvolver em todas as áreas da vida. E é claro que o quê? Tudo que a gente foca expande. Você já viu um homem focando em várias coisas ao mesmo tempo? Não. O homem, ele foca em ganhar dinheiro. Ele mira naquilo e vai. Eu tô falando que isso é errado? Não. A mulher, ela tem uma amabilidade em excesso. Ela quer agradar a todo mundo. Ela quer ajudar todo Ela mundo. quer ajudar todo mundo. E aí ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar dela. Aí vem os netos. E aí, tá vendo que é várias fontes de energia? Consequentemente, é natural da mulher ela ter essa despertar tardio. Mas aí, em qual momento que ela vai focar nela? Em qual momento que ela vai focar em estudar isso? Sem falar que veio de cultural, que a mulher ela tem que ser dona de casa, ela não pode. Agora que a gente está começando a entrar dentro dos meios empresariais, essa estatística, com certeza, daqui a alguns anos vai mudar. Mas vai depender da gente focar no que é interessante. Que agora, no momento, é o quê? A gente pode cuidar tudo e desenvolver tudo. Mas precisamos cuidar da nossa gestão financeira, porque a mulher é a base das casas. Se nós, mulheres, começarmos a focar na gestão financeira, o impacto na sociedade vai ser gigante. Porque vamos ter filhos mais organizados financeiramente, vamos ter famílias mais organizadas financeiramente, e aí as famílias vão prosperar. Então, por isso que eu foco muito nisso. Vamos organizar nossa vida financeira, principalmente as mulheres, porque a gente é a base para uma sociedade mais organizada financeiramente. Esse seria o principal desafio da mulher empreendedora? Sim, focar mais no desenvolvimento dela. Porque hoje a gente foca muito em vários pontos e esquece muito da gente. Então eu vejo por mim e pelas mulheres ao meu redor que isso é o desafio que a gente pega tardio. Depois que ela criou os filhos, ela vai focar nela. Depois que ela já formou, já tá cuidando dos netos, assim. Eu falo com a avó, eu tenho uma avó dentro de casa. E ela ama os netos, né? Mas aí já é um papel diferente. O neto é evento, é alegria, é resultado de uma família construída. Então, antes de a gente focar na família, vamos focar na gente. Porque nós focando na gente, a gente vai refletir isso dentro das nossas famílias. E, por exemplo, a gente está falando sobre empreendedorismo, né? Muitas mulheres, de repente, estão assistindo a gente e têm vontade de empreender, mas a gente sabe que não é fácil, né? Além dessa gestão financeira pessoal, no caso de família, para começar a empreender, qual é o primeiro passo? Qual é a base necessária para não... Porque também tem uma estatística de que a maioria das empresas, né, que abrem, elas não sobrevivem nem ao primeiro ano, né? Sim, 42% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. E por que isso acontece? Não só gestão financeira, planejamento. Aí que tá a questão das empresas hoje. A gente chega despreparado e não consegue pedir ajuda. Aí vem mais uma característica feminina que a gente acha que é Mulher Maravilha. Acha que pode fazer tudo sozinha. E aí a gente quer fazer tudo sozinha. E o maior erro hoje é a gente querer ser boa em tudo. Tem tantas pessoas capacitadas, especialistas em cada área. Por que a gente não une essas características positivas para a gente crescer junto? Não. A gente quer fazer tudo sozinha. E aí você abre a empresa. Inicialmente é interessante, a gente tem que ir
A gente tem que fazer? Sim, mas busque ajuda, invista em pessoas que vá te colocar um patamar onde você não fique sobrecarregado. Para fazer uma boa gestão, você precisa, primeira coisa de tudo, separar o seu financeiro pessoal do PJ. Ponto. Planejar a sua empresa, aonde você quer chegar. Segundo ponto. Terceiro, organizar. Como que a gente organiza? Tendo ferramentas de controle, fluxo de caixa, orçamentos, né? Terceiro ponto, ter a constância de fazer as anotações todos os dias. Ter alimentação de dados dentro da empresa. Eu vejo muito caso assim, mas eu faço tudo sozinho, eu não consigo fazer isso. Contrate alguém. Contratar uma pessoa é investimento. Então, muitos pontos, mas esses são os primeiros para a empresa seguir e não tropeçar nela mesma no primeiro ano. Hoje a gente tem muita crença de não querer investir, não confiar nas pessoas e achar que sabe fazer tudo sozinho. Eu passei por esse desafio na minha trajetória. Eu achava que eu ia conseguir tudo sozinho. E hoje... Quando você iniciou como empreendedora. Isso. E aí hoje é um aprendizado que eu ganhei, quebrando a cara, estagnada no mesmo lugar, até que eu entender que com pessoas a gente vai muito mais longe. Exatamente. E você falou aí no início sobre a questão de reserva, né? De guardar um dinheiro, de investir. Qual a melhor forma de investir hoje em dia? Qual, assim, o mais conhecido ainda é a poupança? É o mais tranquilo? Poupança até me arrepia. Quando fala poupança comigo. Teve uma vez que eu estava conversando com uma amiga e ela trabalha numa empresa de um grande empresário aqui na cidade. Ele falou, você guarda dinheiro na poupança, que baranguice. Eu achei o máximo isso. Eu falei, então quem guarda dinheiro na poupança para mim hoje é muita baranguice. Por quê? Hoje a gente trabalha com vários produtos de renda fixa. O que é renda fixa? É um investimento seguro que todos os bancos possuem. Sem fazer propaganda, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Caixinha do Nubank. Aquilo ali é uma renda fixa, que rende do 100% do CDI. Então, todos os bancos hoje têm uma opção de uma renda fixa que você possa investir a partir de 10, 50, então, a pessoa que tem pouco dinheiro pode investir. Isso, não deixe dinheiro na poupança e muito menos debaixo do colchão, viu, gente? Porque eu conheço gente que ainda faça isso. Deixe os juros compostos trabalhar para você. O dinheiro pode trabalhar para a gente. Então, eu não sou especialista em investimentos. Hoje, o meu trabalho, ele consiste em organizar e definir quanto que você deve investir. Então, não posso indicar tipo de carteiras, mas é esse formato de investimento, renda fixa. Que qualquer pessoa, mesmo com pouco dinheiro, com mais dinheiro, consegue investir. De forma segura para a reserva de emergência. Tá, agora nós vamos falar um assunto aí sobre a questão do Brasil ser um país endividado, né? Mais de 70% das pessoas. Aí aquela pergunta clássica, qual a melhor forma de lidar com as dívidas? Não fazendo. É mais ou menos isso? Exatamente. Só que como a gente já está numa situação que 75% está endividada, vamos falar para quem já está com a dívida, né? Tomar consciência, saber qual é o valor real da sua dívida. Criar um plano de ação para isso. O que é um plano de ação, Larissa? Começar a ter a consciência que você está endividado e que você precisa sair dessa situação. Porque uma hora você vai ter que pagar. Você quer viver com esse fardo na sua vida? Quando você está numa situação de endividamento, você não prospera. Você não consegue comprar um carro, não consegue comprar uma casa, não consegue fazer um empréstimo, não consegue empreender. Então, você fica estagnado. Quem tem dívida está parado no tempo. Primeira coisa, tome consciência da sua dívida,
comece a negociar com quem está endividado, com a empresa que você está endividado, e comece a juntar dinheiro para isso. O plano de ação é o quê? Olha, esse ano eu vou acabar com a minha dívida. Vou guardar R$300 por mês para eu ir lá negociar à vista, ou vou fazer um parcelamento que eu consiga arcar com ele. Então, existe essa possibilidade, mas primeiro precisa planejar, né? Sim. E quais são, por exemplo, você falou sobre empréstimo e muitos problemas que a gente, né, a maioria das pessoas ainda tem em relação ao cartão de crédito, né, que a dívida vai acumulando. Quais são os principais erros que as pessoas cometem em relação ao cartão de crédito e em relação aos empréstimos bancários? Achar que cheque especial e o limite do cartão de crédito também faz parte do salário delas. Boa. Primeira coisa, gente. Falei, gente, cartão de crédito, seu limite é 10 mil e você ganha 2, você tem 2, você não tem 12. E as pessoas acham que tem 12. E não é assim que funciona. A primeira coisa é ter a consciência de que cartão de crédito é para emergência ou para investimentos. Por exemplo, minha geladeira quebrou. Vou usar um cartão de crédito para solucionar essa emergência. Agora, quem vai no supermercado, faz uma compra de R$1.000 e divide de 3 vezes. No próximo mês, não vai comer, não. Eu brinco muito com meus clientes. No próximo mês, você vai viver de quê? Porque você vai ter comida de novo. E de novo. E de novo. Aí vai entrar a bola de neve. Então, o cartão de crédito é você entender que ele não faz parte do seu salário. Se você não tem consciência para trabalhar com cartão de crédito, não tenha. O cartão e empréstimos, eles são uma oportunidade para quem sabe usar e um abismo para quem não sabe usar. Então, você tem que decidir quem que você quer ser na fila do pão. Você quer que ele te atole ou você quer que ele te leve a um patamar diferente da sua vida? Gente, só lapada. Eu gosto muito de falar isso. Só lapada, né? Se você não apanhou aí, pode ter certeza que eu apanhei aqui. Um parêntese aí da gestão financeira. Se você falar sobre gestão financeira e ela não te incomodar, a gente não tem transformação. Então, eu entendi isso no meu trabalho. A partir do momento que eu comecei a falar verdades que tocasse a pessoa e trazesse ela para reflexão, para depois ela agir, eu comecei a ter resultados. Então, esse podcast eu posso ter certeza que um pouquinho a gente atinge na dor, mas me perdoem. É para o bem de vocês. Vai doer agora, mas depois, né? Depois melhora. Você já falou sobre a questão da consciência, né? Do planejamento. Tem, assim, alguma outra dica? Né? A gente já falou também sobre a questão da lista. Alguma outra dica, por exemplo, para quem está endividado, né? E precisa recomeçar. Pegar um empréstimo para pagar uma dívida, vale ou não? Depende. Tudo na consultoria financeira eu vou te responder depende. Porque ele é personalizado. Entende? Se você vai ter a consciência, analisar que aqueles juros daquele empréstimo vai ser menor dos juros que você está pagando no rotativo ou no parcelamento e que você vai fazer aquele empréstimo, vai conseguir arcar com ele, é uma boa solução. É uma alternativa. Mas às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar nenhum empréstimo. Então, você concorda comigo que você está pagando mais juros e criando mais uma dívida? E na maioria das vezes a gente não lê aquelas letrinhas lá do contrato, né, do banco. Né? Por exemplo, você está no sufoco, precisa pegar um empréstimo e, tipo, assina e nem viu o que está assinando. Acontece muito isso também, né? Acontece. E aí, quando você pega um empréstimo para pagar a dívida, você não quebrou o ciclo vicioso. Você entrou em outra dívida. Exatamente. A melhor forma de quitar dívida é fazer mais dinheiro. É buscar formas de gerar mais receita. Não é fazendo mais dívidas. Entende? Gente, só pancada. Nosso tempo está quase acabando, a gente tem mais uns minutinhos.
Eu queria que você falasse mais sobre o seu trabalho, né? Onde as pessoas podem te encontrar, essa questão de, por exemplo, eu querer resolver a minha gestão financeira, que de repente está toda atrapalhada, né? Mas eu não sei por onde começar, né? De que forma a Larissa, eu vou chegar lá para a Larissa Santos, de que forma você vai me ajudar a começar? Como é que é o seu trabalho na prática? Eu falo que o meu trabalho, ele começou pela minha mãe. E um momento da minha vida que eu investi papéis e tirei todo o dinheiro da minha mãe e comecei a fazer a gestão financeira de casa. O que aconteceu? Minha mãe começou a gastar sem ter noção do que ela estava gastando, porque ela não viu o dinheiro. Como você valoriza uma coisa que você não vê? Aonde que eu entendi o meu lugar, devolvi o salário da minha mãe que eu recebia para ela, pagava todas as contas e ela usava o cartão de crédito em todos os lugares. E aí eu devolvi o dinheiro para ela, eu vi a minha casa se organizando de novo. Por causa que ela teve a consciência do dinheiro, que foi o que ela fez a vida inteira, e eu tirei isso dela. Então, a minha primeira mentoria foi comigo e com a minha mãe. Então, hoje... Senta aqui e vamos organizar esse negócio. Senta aqui que eu vou ser filha, devolver o seu dinheiro e ficar no meu lugar, e você vai fazer o que você sempre fez de melhor. E aí, o que acontece muito com as pessoas? Elas param de entender qual que é o papel delas, e é isso que a gente traz dentro da mentoria pessoal de volta. Entender qual é o sentido, qual que é o propósito que ela tem com o dinheiro. Hoje, dentro da mentoria, a gente faz toda essa organização. Vocês me encontram através do Instagram, né? Daqui a pouco eu passo o @, mas lá tem muitas dicas para vocês já irem se desenvolvendo nessa parte pessoal, e também pode contratar a minha mentoria financeira pessoal, que é onde que a gente entra em um processo de conscientização, de organização, planejamento, para que você tenha constância no seu processo de consciência financeira. Gente, eu acho que a gente teria assunto aqui para mais 1 hora, no mínimo, né? Porque a gente teria muita coisa para falar, mas infelizmente o nosso tempo está quase acabando. Eu queria que você deixasse o seu @, queria te agradecer por estar aqui conosco, dar tantas dicas, puxar a nossa orelha, né? Eu espero que a gente tenha aprendido, né? Puxar a nossa orelha, dar tantas dicas boas, que você deixasse o seu contato. Quero te agradecer por ter participado aqui conosco. E onde é que as pessoas podem te encontrar no Instagram, né? E fala mais um pouco aí de como as pessoas podem te achar. Hoje, né, sou aqui de Parede de Minas. Meu Instagram é larissasantos.gf, de gestão financeira. Através da bio tem os meus contatos, podem seguir. O número é 37 99806 3249. Através do WhatsApp, pode entrar em contato comigo, a gente vai fazer um diagnóstico da sua situação atual. Então, nosso primeiro encontro, ele é totalmente gratuito para a gente entender qual que é a sua demanda, fazer o seu mapeamento, e a partir daí a gente monta uma proposta personalizada para você, para entender qual que é a sua necessidade e onde que a gente vai ter resultado, para começar esse planejamento e essa virada de chave financeira. E acabar com a dívida de todo mundo. E olha, gestão financeira não é só para quem tem dívida. Gestão financeira é para quem quer aprender a relacionar melhor com o seu dinheiro e realizar os seus sonhos. A gastar melhor, gastar com consciência, né? E viver, ter uma vida saudável, ter qualidade de vida. Larissa, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Provavelmente nós marcaremos outras vezes para falarmos sobre vários assuntos, porque tem muito assunto, né, para falar sobre essa relação, né, da pessoa humana
com a questão das exatas, né? Que às vezes a gente acha que gestão financeira, essa parte de administração é de exatas, e você acabou de provar aqui pra gente que não é, né? Tá mais relacionado com as nossas emoções do que com números, né? Então, provavelmente nós vamos marcar um outro momento. Muito obrigada por você ter participado aqui conosco. Eu que agradeço. Agradeço você pelo convite. Estou muito feliz e aguardando o próximo convite para eu falar sobre empreendedorismo. Com certeza. Gente, você que acompanha aqui o nosso canal, siga as nossas redes sociais. Se você tiver alguma sugestão de algum tema, de alguma mulher que faz a diferença aqui em Pará de Minas e região, quiser sugerir pra gente, é só mandar mensagem lá no nosso Instagram, @elasempautapm, né, que é de Pará de Minas, que nós atenderemos a sua solicitação e a sua sugestão. Acompanhe o nosso canal, que sempre nós teremos mulheres maravilhosas aqui falando pra gente, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.